Então, mais um minutinho, a gente já começa. Bom, então mais uma vez, bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um workshop da nossa série de capacitação. Falando aqui rapidamente sobre o projeto PMS Go Green para aqueles que, né, são novos aqui e não têm acompanhado ainda a nossa série. O projeto PMS Go Green, ele é um projeto com foco nas cadeias de valor da indústria química e da indústria automobilística, mas para além dessas duas indústrias, a gente também tem trabalhado, né, com outras PMS que a gente entende que tem interesse em todo o conteúdo que a gente tem trabalhado e que a gente sabe que impacta fortemente também a sua atuação. O projeto ele é uma iniciativa da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo, em parceria com a Fundação Ecomais, e é desenvolvido no âmbito do projeto do programa Ao Investe Verde, com financiamento da União Europeia. Então, é um projeto que ele tem como propósito principal capacitar as pequenas e médias empresas dos dois setores, tanto o químico quanto o automotivo, promovendo aí o crescimento sustentável na América Latina, tanto na geração de empregos quanto no fortalecimento da atuação dessas empresas nessas duas cadeias de valor, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. E aí, aproveitando para me apresentar, eu sou a Indianara, eu sou analista de inovação e estabilidade aqui na Câmara, então hoje eu represento aqui a Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo. A gente também tem o Tiago Egídio, que ele representando aqui a Fundação Ecomais. Falando um pouquinho aqui das fases do projeto. Então, a gente teve algumas fases anteriores, que foi do diagnóstico desses dois setores. A gente tem, inclusive, uma página do projeto que eu convido a todos a darem uma olhada. Eu posso compartilhar o link aqui no chat também. E a gente teve, então, esse diagnóstico dos dois setores que já está disponível para acesso. A gente teve alguns webinars de sensibilização e agora a gente está aqui na fase de capacitação. Então, a gente já teve 2 workshops anteriores e a gente também tem disponibilizado esses workshops para que possam ser reassistidos ou assistidos por outros que não puderam estar com a gente aqui hoje. E a gente vai seguir aqui para uma fase de aceleração. Então, eu vou explicar um pouquinho mais sobre essa fase de aceleração. Ao longo de todo o projeto, a gente tem feito também alguns encontros de matchmaking para facilitar a conexão dessas PMEs às grandes empresas líderes da cadeia. E no final a gente deve consolidar todos os impactos alcançados e indicadores durante todo o projeto e fazer um evento de encerramento, que eu convido todos a participar. Falando um pouquinho mais sobre a aceleração. A gente está finalizando, né? A gente está chegando agora numa fase final da capacitação e a gente deve seguir agora em setembro para a fase de aceleração de projetos. Então, vai ser uma semana de aceleração, onde a gente vai ter alguns workshops para se aprofundar, né, em como estruturar um projeto, como adequar um processo ou um projeto à cadeia, ao mercado europeu. Então, é uma aceleração com foco no mercado europeu. E a gente está com esse link de inscrições abertos. Eu vou enviar para vocês também aqui no chat o link, caso vocês não consigam escanear o QR Code. E seguindo aqui para a capacitação de hoje, né? Eu vou passar a palavra, então, para o doutor Marcelo Viana, que está representando aqui a Tendere, que vai aplicar o workshop hoje, e para o mestre Bruno, que é Senior Product Designer na Dell, e vai aplicar esse workshop hoje. No final, eu volto aqui para falar um pouquinho mais sobre os próximos passos e os próximos workshops também. Bem-vindo todos, espero que estejam bem, espero que estejam preparados para esse momento de aprendizado sobre um tema que quando a gente conversou muito com a HK, né, enquanto consultoria para desenvolver esse processo de treinamento a vocês, para vocês migrarem ou se prepararem enquanto pequenas e médias empresas ao mercado verde,
ele nunca parece diretamente relacionado ao tema, porque estamos falando sobre inteligência artificial, mas nós não temos mais como fugir de tratar desse tema. Então é isso que a gente diz, as tecnologias, principalmente as tecnologias da digitalidade, elas são imparáveis. Ou a gente embarca nelas no tempo certo, ou a gente fica para trás na história. Posto isso, é um prazer atender estar atuando mais uma vez com a HK em projetos relacionados ao treinamento, formação, que é uma das nossas expertises, das nossas áreas, das nossas bases verticais de atuação. E sem mais delongas, porque o palco é do Bruno, né? Então, o Bruno Martinhano, como a própria Indianara falou, ele é mestre em matemática, tá? Pela Unesp, então ele é aí de São Paulo. Eu, pelo meu sotaque, você já deve ter identificado que eu sou gaúcho, mas, né, eu atuo na Tendere aqui no Sul. Ele é aí de São Paulo, formado mestre em matemática pela Unesp e trabalha na Dell Computadores, com desenvolvimento, designer de produtos, mas atuando especificamente no desenvolvimento de experiências voltadas à inteligência artificial. Também é pesquisador em tecnologias de visão de máquina e carga cognitiva. Bruno, o espaço é todo teu. Pode começar o treinamento. Obrigado, pessoal. Bom dia. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Só me deem um ok se vocês estão vendo minha tela. Beleza, vamos lá. Ok. Então, Sim. show de bola. Então, o tópico hoje que eu vou tratar aqui e espero que auxilie um pouco a mudar a perspectiva ou até criar alguma perspectiva sobre inteligência artificial. Eu vou falar muito sobre aplicação de inteligência artificial no cotidiano da pequena e média empresa. Eu vou trazer diversos exemplos de como usar, de como utilizar recursos da inteligência artificial para resolver problemas, seja do cotidiano, problemas complexos, auxiliar no pensamento crítico. Então, vocês vão ver que o intuito da nossa conversa de hoje é perceber que existem diversas maneiras da gente usar a inteligência artificial, muito além da ideia só da automação, mas eu também vou concluir o meu pensamento hoje mostrando como que a IA pode acelerar processos de automação também, tá? Então, como eu estava falando aqui, meu principal objetivo hoje é eliminar alguns vieses, alguns conhecimentos superficiais que às vezes as pessoas têm, que assumem sobre o que é inteligência artificial, como ela funciona. Existem muitos descredores, pessoas que pensam que inteligência artificial é uma coisa, quando na verdade é outra, ou falam sobre um processo da inteligência artificial, quando na verdade é, por exemplo, machine learning, né? Aprendizado de máquina, aprendizado profundo. Então eu vou mostrar para vocês como que tudo isso funciona, o que é de verdade inteligência artificial, quais são as sub-áreas da inteligência artificial, como que funciona para a gente colocar um texto num LLM, né, num Large Language Model, e ele trazer para a gente uma resposta, conseguir montar, criar uma imagem. Então, eu vou mostrar um pouco desse processo por trás das câmeras, né? E aí a gente vai para a parte mais prática, onde eu vou mostrar técnicas de criação de prompt, vou mostrar como utilizar esses prompts para poder resolver problemas cotidianos de automação. E eu também vou tocar muito no assunto de alucinação, que é os riscos ligados à criação de conteúdo com inteligência artificial. Eu vou falar bastante sobre isso no decorrer da minha conversa, mas se em algum momento o que eu estiver falando não fizer o menor sentido, sintam-se à vontade de levantar a mão. Aqui eu tenho pessoal para também me ajudar. Caso alguém tenha alguma pergunta relevante aqui no contexto, a gente vai discutindo junto. Ao final, eu vou mostrar exemplos práticos, tanto ChatGPT, no DeepSeek, e a gente vai poder olhar como que os modelos interagem com esses diferentes tipos de automação. E eu também vou deixar para vocês opções, prompts, um pouco de lição de casa, para caso vocês queiram já começar a se interar muito mais no assunto inteligência artificial, tá? Então, acho que para pensar aqui, né, uma primeira frase para a gente
começar a nossa conversa de hoje, essa é uma frase que a gente fala muito dentro da área de inteligência artificial, né? A inteligência artificial hoje é a pior versão dela de amanhã. Hoje a gente vive a pior versão que a inteligência artificial vai ser daqui para frente. Semana passada, o pessoal da OpenAI acabou de lançar o GPT-5, a versão mais veloz, mais potente que o ChatGPT já teve. A gente tem, poucos meses atrás, o lançamento do Vel 3, a criação dos vídeos por meio de inteligência artificial. Não sei quantos de vocês utilizam, por exemplo, o TikTok. Quantas vezes a gente já não vê vídeos que fica difícil de dizer ou quando ele é verdade ou não. O famoso vídeo dos coelhos pulando no trampolim, que ninguém sabia que era inteligência artificial e ele era gerado por inteligência artificial, né? Então, ficar retido à ideia de não usar a inteligência artificial por medo ou por receio é só uma barreira que vai ficar cada vez maior daqui para frente. A inteligência artificial vai continuar evoluindo, é uma necessidade que ela evolua para continuar auxiliando a gente a resolver problemas cada vez maiores, e a velocidade com que ela vai evoluir é cada vez mais rápida. 10 anos atrás, a gente não conseguia imaginar o estado em que a tecnologia estaria hoje. 5 anos atrás, a gente não conseguiria imaginar como ela está hoje. Eu não faço ideia de como que ela vai estar 2 anos daqui para frente, tá? Então, vamos começar com a primeira parte aqui, onde eu quero definir em detalhes o que é inteligência artificial, quais são as sub-áreas, as divisões do conceito de inteligência artificial. Então, inteligência artificial, antes de mais nada, ele não é uma prática, isso não é o algoritmo que a gente fala. Inteligência artificial é um conceito. É quando a gente cria uma máquina, é a ideia de criar uma máquina que faz coisas como um humano faria. E o que eu quero dizer com fazer coisas como um humano faria? Ela tenta imitar a forma com que a gente aprende, a forma com que a gente resolve problemas, a forma com que a gente toma decisões e percebe o ambiente. Então, tudo isso essa lista de coisas aqui é o que a gente define como pensamento, né? O pensamento crítico é o que define e o que diferencia o humano da máquina. Então, quando a gente fala em inteligência artificial, é a capacidade de simular, da máquina simular o pensamento humano. Então, é a gente criar uma máquina que consegue realizar tarefas como aprender, resolver problemas e tomar decisão. Então, vamos fazer aqui só uma separação bem clara, né? A inteligência humana, ela tem criatividade, a gente tem empatia, compreensão textual. Dificilmente a gente vai chegar num ponto onde a inteligência artificial consegue simular isso com o mesmo nível de liberdade que a inteligência humana tem. Exatamente porque a inteligência artificial está presa a algoritmos, está presa a dados, então ela está presa a um número finito de possibilidades e de informações que ela tem acesso. Então, inteligência artificial, como eu falei, ela está presa a algoritmos, que são as funções que você coloca para ela executar. Ela roda através de modelos estatísticos, ela tem uma altíssima eficiência em tarefas estruturadas, repetitivas, ela vai funcionar muito bem naquilo que você consegue dar um roteiro para ela. Mas ela tem uma limitação enorme em interpretação de contextos com nuances. Tá? Então, inteligência humana ainda não está em risco comparado à inteligência artificial, porque a gente ainda, porque existe toda uma barreira enorme conceitual sobre a capacidade criativa que a gente tem, a capacidade de processar e lidar com emoções, empatia e entender contexto, né? É muito legal, acho que uma das coisas que um assunto que eu gosto muito de tocar é a capacidade nossa de reconhecer padrões, né? A máquina ainda leva tempo para reconhecer padrões específicos e, por exemplo, quando a gente olha rostos de outras pessoas, a gente consegue identificar com muita facilidade qual é o sentimento que a pessoa está sentindo, a gente consegue dizer se a gente conhece ou não a pessoa. Todas essas
informações, são tipos de nuance muito específicos que vêm muito da nossa capacidade de lidar com essas informações bem complexas e bem, como que eu posso dizer, elas vêm de uma característica histórica de adaptação nossa que hoje ainda a inteligência artificial não possui, tá? Então, tendo isso em mente, o que é o aprendizado de máquina, né? O machine learning. Normalmente, quando a gente fala sobre inteligência artificial hoje em dia, a gente, na verdade, está falando sobre machine learning. Quando a gente fala dos algoritmos, quando a gente fala de ChatGPT, quando a gente fala de ferramentas de IA, a gente, na verdade, está falando de machine learning. Machine learning, então, é a prática, né? É o subconjunto da IA que tem todos os algoritmos de treinamento de máquina e que permite com que a máquina vá fazer previsões e tomar decisões sem ser necessariamente programada para aquela decisão ou para aquela decisão, tá? Então, como exatamente que isso acontece? Eu gosto muito de dar o exemplo dentro da área que eu faço pesquisa, né, de visualização de imagens. Algum tempo atrás, lá por 2012, mais ou menos, a gente iniciou a catalogação, eu não me incluo aqui, tá? O mundo iniciou a catalogação de frutas, flores, a ideia de que você poderia mostrar para o computador o que é um morango, o que é uma laranja, o que é um limão, e entregar várias fotos. Olha, isso é um morango, isso é uma laranja, isso é um limão. E que depois de várias e várias e várias versões de fotos diferentes de morango, laranja e limão, se eu chegasse para ele e entregasse uma foto que ele nunca viu sobre um morango, ele iria conseguir olhar para a foto e falar: isso é um morango. Com 95% de certeza, eu consigo assumir que isso é um morango. Eu poderia entregar uma foto preta e branca de um limão e ele iria olhar e ia falar: olha, eu tenho 89% de certeza que isso é um limão. Isso é o que a gente chama de aprendizado supervisionado, né? Isso é uma das práticas, uma das metodologias de ensinar a máquina a ver informação dando a ela uma preparação. É o que a gente chama de dados rotulados. Você mostra para ela várias versões da mesma coisa. Então, isso aqui é um morango, isso aqui é laranja, isso daqui é uma rosa, isso aqui é uma tulipa, isso aqui é uma margarida, e você depois apresenta para ela uma foto ou uma informação que ela nunca viu antes, e ela vai adivinhar com uma certa porcentagem de certeza o que é aquilo. O que é o aprendizado não supervisionado? É a ideia de que você vai treinar a máquina sem dar para ela esse pré-treinamento. Eu vou mostrar a foto de um limão, ela nunca viu um limão. Ela vai provavelmente falar que isso é um abacaxi, porque ela não sabe o que é um limão, e eu vou corrigir ela. Eu vou falar: não, isso é um limão. Aí eu vou mostrar para ela várias outras fotos de um morango, de um abacaxi, e depois de um tempo eu vou mostrar de novo a foto de um limão. Ela vai lembrar que há um tempo atrás eu mostrei a foto de um limão, ela falou que era um abacaxi e eu corrigi ela. E aí ela vai aumentar a chance de chutar que aquilo é um limão. Se eu repetir isso vezes o suficiente, ela vai aprender que aquele tipo de formato, com aquelas cores e tudo mais, é um limão. Então, esse aprendizado não supervisionado, essa ideia de que você não entrega, não mostra para ela desde o início o que é cada coisa, é muito legal porque caso você não tenha um banco de dados com esses dados rotulados para entregar para ela desde o início, você ainda assim pode ensinar a máquina a reconhecer informações a longo prazo. Como que isso é utilizado? Como que isso foi utilizado? O cadastramento e categorização de células cancerígenas, né, dentro da área médica. Basicamente, existia-se um banco enorme de dados com imagens de células cancerígenas, mas a gente não tinha esse catálogo, né? Essa é uma célula do tipo A, do tipo B, do tipo C. Começou-se a mostrar para a máquina: olha, isso é uma célula cancerígena, isso não é uma célula cancerígena. E a máquina foi tentando adivinhar que tipo que era, como que ela se comportava,
Depois de um tempo, a máquina começou a ficar absurdamente boa em identificar quando uma célula era cancerígena e qual tipo de câncer era daquela imagem. Não é à toa que hoje existe uma ramificação da inteligência artificial só sobre identificação de células cancerígenas, né? Então, aprendizado não supervisionado é exatamente sobre esse tipo de prática. O último aprendizado por reforço é quase que uma mistura aqui. Quando eu mostro para a máquina uma imagem e ela acerta a resposta, eu dou um ponto para ela. Quando ela erra, eu tiro um ponto. E eu falo para ela, o seu objetivo é fazer o maior número de pontos possíveis. Então, a máquina vai passar a tentar cada vez mais evitar perder pontos e querer cada vez mais ganhar pontos. Então, ela se sente estimulada. Então, o que eu quero dizer aqui por se sentir estimulada? Ela vai diminuir o número de riscos que ela vai tomar decisões cada vez com probabilidades maiores de acerto e vai fazer as suas escolhas baseadas em acertar a resposta para ganhar os pontos. Então, quando você daí entrega uma recompensa para ela, que é um ponto, a máquina percebe que aquele aprendizado está evoluindo mais e quando você está tirando, ela está errando e aí ela vai registrar aquele erro com muito mais peso. Por que isso aqui é importante? Tudo que existe hoje de inteligência artificial, seja a escrita usando os modelos como ChatGPT, seja reconhecimento de imagem, tudo isso vem dessa vertente de aprendizado de máquina. Eu gosto de fixar bem o conhecimento sobre essa parte, porque boa parte do que a gente chama hoje de IA é, na verdade, alguma versão desses três tipos de aprendizado aqui, tá? Então, vou seguir aqui rapidamente só para mostrar como que esses três subitens, essas três formas de desenvolver aprendizado de máquina acabam impactando na rotina até de vocês. Algumas aplicações aqui do aprendizado de máquina. Então, otimização de recursos, logística inteligente, economia circular, tudo isso você pode utilizar algum dos métodos para classificação de algum tipo de informação, criação de um algoritmo que vai fazer regressão e vai estudar diferentes tipos de comportamento, seja esse comportamento gasto, consumo energético, maximização de alguma coisa, minimização de alguma coisa. Tudo isso você tá pedindo para a máquina olhar um comportamento e encontrar o melhor resultado possível ou reconhecer algum tipo de padrão, e isso, no fim das contas, é aprendizado de máquina, tá? Seguindo para frente, a gente tem o aprendizado profundo, o Deep Learning, né? O Deep Learning ele é uma subcategoria do Machine Learning, e ele é a adição mais nova e é o que permite a existência dos modelos de inteligência artificial existirem. Toda a ideia aqui é baseada no que a gente chama de redes neurais, que é uma forma de se fazer a leitura desses algoritmos, né? Eu vou mostrar aqui rapidamente um desenho de uma rede neural, talvez vocês tenham até visto já uma imagem desse tipo, onde a gente tem uma camada de entrada, que é o conjunto de informações que você entrega para a máquina. A máquina vai fazer o processamento dessas informações de alguma forma. Eu não vou muito entrar aqui na capacidade de como esses cálculos, esse processamento acontece, mas basicamente a máquina vai estudar a sua informação, ela vai considerar as informações que ela já tem no banco de dados dela, no comportamento que ela já estudou previamente, e ela vai gerar uma resposta a partir disso. Antes até de eu entrar no exemplo aqui dos carros autônomos, um exemplo muito legal que a gente tem disso é em meados de 2013, 2014, foi quando a gente começou a ter bem forte o movimento onde a gente tinha máquinas reconhecendo a escrita humana. Então, se você entregava uma letra escrita à mão, a máquina conseguia pegar aquele texto, ou aquela letra, aquele número, e processar ele e reconhecer qual era o dígito ou o caractere digital que você estava escrevendo. Esse é um método de aprendizado profundo,
existe todo um estudo, e é um dos estudos mais clássicos dentro de aprendizado profundo de como que isso é feito. E a existência desse método, a existência desse tipo de teste é exatamente o que permitiu hoje a gente ter veículos autônomos começando a rodar. O CAPTCHA, como a gente conhece, né, que é não sei se todos sabem o que a sigla significa, né, mas ele é o método automatizado de Turing para separação entre humanos e máquinas, né? Então, basicamente, ele sempre vem acompanhado de não sou um robô, né? Com uma caixinha onde você marca. E os modelos mais clássicos dele eram onde você tinha um textinho escrito de um jeito muito estranho e você precisava dizer quais eram as palavras, ou você tinha letras e números e você precisava digitar quais eram. Mais recentemente, a gente mudou para modelos onde você precisa identificar numa imagem certos tipos de elementos. E hoje você ainda tem outros tipos de CAPTCHA, onde, por exemplo, você tem um objeto que aponta para uma direção e aí você tem que colocar a seta apontando para a mesma direção que aquele objeto está apontando. Cada um desses CAPTCHAs, o que eles fazem é, eles estão coletando dados sobre como a gente percebe, ou como que a gente visualiza as informações da imagem que a gente entrega, e utilizando eles para poder treinar o computador de alguma forma. Então, por exemplo, os carros autônomos, eles só existem hoje porque a gente treinou tanto, mas tanto a máquina a reconhecer a faixa de pedestre, o pedestre na rua, os outros carros, o semáforo. Todas essas coisas permitem que quando o carro está na rua e ele tem os sensores, ele tem as câmeras olhando 360 o que está acontecendo ao redor dele, ele consegue ver que na frente dele tem pedestre, tem outros carros, qual a velocidade do carro, porque a gente já preencheu, a gente já montou um conjunto de dados rotulado. Então, aqui a gente está falando lá do modelo supervisionado, né? A gente já falou para ele o que é um pedestre, o que é um poste de luz, e entregou aqui para o modelo toda essa informação bem mastigadinha e permite que o carro hoje identifique todas essas coisas e saiba como reagir para cada um desses cenários. Então, é muito legal a existência desses tipos de veículos e até de outros tipos de tecnologia, como, por exemplo, equipamento de termografia, utiliza desse mesmo tipo de tecnologia, né? De fazer a classificação dos elementos, fazer um treinamento, um algoritmo em cima que vai preparar o objeto que vai fazer o uso daquelas informações e aí coloca em prática, nesse caso aqui, um carro na rua reconhecendo todos os elementos ao seu redor e conseguindo dirigir e reagindo de forma bem ativa a cada um dos elementos, como outros tipos de ação, né? Então, muito legal. Aprendizado profundo é hoje o tópico quente dentro de inteligência artificial, é o que permite com que a gente avance cada vez mais rápido. Toda a ideia e estrutura de redes neurais, a gente faz muito um paralelo sobre isso aqui e o cérebro humano, né? Fala que as redes neurais se parecem com o cérebro e que cada pontinho aqui dentro é um neurônio, tem toda essa discussão, mas é muito legal que essa forma de se fazer algoritmo, essa forma de se processar informação é hoje a forma mais eficiente da gente conseguir processar imagem, vídeo, texto, e tem funcionado extremamente bem. O último tópico aqui, antes de eu seguir para começar os exemplos e tudo mais, aqui são só alguns nomes, né, de tipos de aprendizado profundo, antes de eu entrar no último tópico, né? Então, a gente tem as redes convolucionais, redes recorrentes, memória de longo prazo e redes adversárias generativas. Basicamente, cada uma delas aqui vai ter uma função diferente. Uma vai ser melhor para gerar imagem, uma vai ser melhor para gerar texto, uma vai ser melhor para poder gerar, por exemplo, código, né, de programação. Basicamente, cada uma delas vai exercer um tipo de ação específica, ou vai atuar em cima dos seus dados e das suas informações de uma forma melhor para uma informação específica, né? Alguns exemplos práticos aqui, né, de operação usando o aprendizado profundo. Então, a gente tem
O caso Braskem, com redução de perda de matéria-prima via inspeção visual automatizada. Então, se você passa a fazer automação olhando, né? Você tem uma câmera, você tem um processo de IoT visualizando o que está sendo consumido pelas máquinas, né? Matéria-prima consumida, e permite com que você crie algoritmos de redução de perda. A gente tem economia no consumo hídrico com sistemas preditivos, diminuição da emissão de CO2 por veículos com roteirização inteligente. Então, assim, existem várias maneiras de utilizar aprendizado profundo, de utilizar inteligência artificial, que vão além da ideia de simplesmente escrever um texto, um prompt e ter uma resposta. Eu vou focar bastante nesses hoje, mas eu vou mostrar exemplos de como a automação pode ser feita também utilizando inteligência artificial. E uma nota aqui que eu adiciono e que eu vou estender essa conversa mais na frente é que existem N ferramentas e N plataformas baratas, algumas até de graça, e de aplicação muito simples, por exemplo, TensorFlow, Keras, usar modelos treinados do ResNet, em que você consegue fazer, montar o treinamento, montar o seu banco de dados, começar a treinar o seu modelo e começar a fazer implementação muito rápido, com muita facilidade. Dá para utilizar a própria inteligência artificial, os próprios modelos, para poder te ajudar a rodar essa implementação. Questão de 1 mês, 2 meses, você tem um plano piloto já rodando, tá? Então, vamos falar sobre inteligência artificial generativa, e esse aqui é o ponto final aqui das definições que eu quero fazer. Inteligência artificial generativa é exatamente o tópico, é a sub-área do Deep Learning, em que a gente fala sobre os modelos de geração de conteúdo. Então, geração de texto, geração de imagem. Então, você dá a informação para o seu modelo e ele te gera, e pede alguma coisa, e ele te gera mais informações. ChatGPT, Gemini, Copilot, Vel, todos eles são IA generativa. Tudo isso é parte desse mesmo contexto de IA generativa. E essa definição aqui, eu chegar nessa definição do que é IA generativa é muito importante, porque ela finalmente completa esse ciclo, né? A gente fala sobre IA, o ChatGPT é IA, é verdade, mas ele é uma sub-área da sub-área da sub-área do que é o que a gente chama de inteligência artificial. É muito importante entender que existem vários processos, vários tipos, métodos e práticas para a gente conseguir chegar e criar aquilo que a gente consome hoje como ChatGPT, tá? Então, algumas das aplicações do ChatGPT, do Copilot e tudo mais, a gente vai ver muito sobre, aqui nesses exemplos, o uso do texto, né? Então, por exemplo, geração de projetos de embalagem com material reduzido e biodegradável, simulação de cenários logísticos para minimização de combustível, criação de protótipos de produto para remanufatura, geração de instrução de desmontagem para reciclagem, desenvolvimento automatizado de manuais de boas práticas ambientais e simulações interativas de gestão de resíduos. Eu vou mostrar alguns dos exemplos de como que essas coisas podem ser feitas, mas eu acho que muito mais importante do que os exemplos em si é ensinar como pensar em como fazer isso, tá? Então, para fazer isso, eu vou falar sobre a ideia de prompt, né? Prompt ou comando, né? É hoje a ferramenta mais importante que qualquer pessoa que vai fazer uso de inteligência artificial pode aprender, né? E a engenharia de prompt, ela é essa área de estudo onde a gente tenta otimizar a construção desse comando para gerar o melhor resultado possível, com menos risco, com melhor, uma geração mais eficiente, com uma geração que mitiga a alucinação. Então, é muito importante dominar como que o prompt funciona, como criar um prompt que extraia boas informações, que consiga não só convergir as ideias que você está buscando, mas também extrair do modelo
instruções, resultados e informações que sejam relevantes, porque vocês vão ver quando for falar sobre alucinação e metodologia de prompt aqui, que dá para ir para uma direção completamente errada quando a gente também está escrevendo prompt, né? A IA nunca é 100% certa, ela vai errar bastante, e é muito importante saber como recolocar ela no eixo, como direcionar ela para o caminho certo, como perceber quando ela está fugindo do que você gostaria. Então, a ideia de controlar tudo isso com os seus comandos é extremamente importante. Então, a gente vai focar bastante nesse assunto de agora em diante, tá? Então, vamos falar aqui sobre a diferença. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui da diferença na geração de conteúdo quando você usa um prompt bem simples para quando você usa um prompt mais elaborado, né? Então, a imagem de cima, as duas imagens aqui são resultados do ChatGPT, onde na primeira eu pedi para ele fazer a seguinte coisa. Eu falei, sugira estratégias para reduzir o custo de emissões no transporte de algodão orgânico. O ChatGPT me gerou uma lista com algumas estratégias. Vocês podem ver que tem tópicos, cada um deles mais ou menos com uma ou duas linhas. Então a gente tem uma lista bem simples e descritiva de estratégias que podem ser utilizadas, né? Eu não vou me prender muito ao que o texto de cada uma delas aqui diz, mas a ideia é focar aqui mais na estrutura. Eu tenho uma lista de opções e essas opções podem ser boas, podem não ser boas. Eu pedi para ele me dar ideias, né? E eu falei sobre o quê? No segundo, de novo, usando o chat GPT, novo chat, não é o mesmo chat para não ficar enviesado aqui com o contexto da pergunta anterior. Eu fiz uma pergunta agora com mais informação. Como consultor de logística para texto sustentável, gere 5 estratégias para reduzir emissões no transporte de algodão orgânico em tabela comparativa. Qual que é a primeira grande diferença que eu tenho aqui? Ele gerou uma tabela, né? Eu pedi para ele fazer uma tabela comparativa, então ele fez uma tabela. Qual que é a segunda grande diferença que eu tenho aqui? Eu falei para ele escrever o texto como se ele fosse um consultor de logística texto sustentável. Então, a forma com que o texto, ou que a minha solução aqui está sendo narrada, ela vai ter um tom muito mais sério, ela vai utilizar jargões da área, ela vai trazer soluções mais diretas, porque a máquina está agindo como se fosse, ela está impersonando a ideia de ser um consultor de logística texto sustentável, tá? Então, existem várias maneiras da gente controlar como que o prompt ou como que o resultado vai ser exibido. Existem técnicas, existem métodos que a gente vai passar por aqui, mas o que eu gostaria que, antes de mais nada, vocês tivessem em mente aqui. Quando a gente pede para um modelo fazer alguma coisa, a gente dá uma instrução vaga, uma instrução simplória, onde a gente só fala o que a gente está buscando, mas a gente não fala para quê, a gente não dá exemplo, a gente não comenta ou a gente não dá a área que isso está atacando, a resposta vai ser genérica, tá? O modelo ele não consegue assumir, ele não vai assumir informações se você não der para ele as instruções, tá? Então, se você entregar para ele um contexto, o exemplo, o formato, ou como que você quer, exatamente os detalhes de como você quer a sua resposta, o modelo, ele vai, se você entregar tudo isso para ele, o modelo vai te entregar uma solução muito mais completa, muito mais legível e, normalmente, com uma chance muito maior de estar correta, de ser aplicável, né? Então, a gente tem algumas técnicas, né? O Few Shot Learning, né? Que é incluir exemplos. A gente tem o Chain of Thought, que é pedir para o modelo escrever o raciocínio dele enquanto ele está descrevendo a solução. Eu vou passar por todas essas coisas, mas antes mesmo de
fazer, passar pelas técnicas, eu acho que tocar no assunto de alucinação vai ser muito importante. Mas se ainda não ficou claro, se eu ainda não consegui convencer vocês de que utilizar modelos de inteligência artificial é super importante e benéfico quando bem utilizado, eu tenho aqui duas frases para complementar tudo que eu falei até agora. Então, solicitar IA sem engenharia de prompts é como pedir para um estagiário reduzir gastos. Ele provavelmente não vai conseguir, né? Ele vai rodar, rodar, rodar e não vai te entregar nada que seja valioso. Prompts eficientes são como instruir um engenheiro. Então, por exemplo, escrever um prompt como analise o nosso consumo mensal de energia e você entrega qual é o consumo mensal de energia, identifique 3 gargalos críticos usando o padrão ISO 5001 e propõe a solução com payback dos últimos 18 meses. Apresente matriz SWOT com custo por tonelada de CO2 reduzida. Entende como que essa instrução é muito mais detalhada? Você entrega contexto, você entrega a situação, você entrega quem a máquina deveria estar agindo como. Então, é muito importante levar tudo isso em mente quando você estiver escrevendo os comandos, tá? Mas vamos falar sobre a alucinação primeiro, porque antes de entregar a galinha dos ovos dourados, eu acho que é muito importante eu explicar para vocês quais são os riscos dela. Quais são os riscos de utilizar a inteligência artificial? Quais são os riscos de utilizar cegamente todas as informações que os modelos geram, tá? Então, a alucinação é um fenômeno onde a inteligência artificial, os modelos, eles geram respostas que parecem corretas, que vão ser confiantes, mas que estão incorretas, incompletas ou até mesmo inventadas, tá? Existe bastante risco quando você coloca isso na prática e vê, por exemplo, a área jurídica utilizando informações geradas por inteligência artificial sem fazer consulta daquilo que está sendo gerado. A gente tem manchetes, né, de diversas vezes onde informações geradas por inteligência artificial foram utilizadas de modo errôneo e não consultado, acabou gerando problemas muito maiores. Eu gosto muito do exemplo da última imagem aqui, onde um jornal americano utilizou inteligência artificial em 2017 para poder gerar. Eles queriam sumarizar o número de mortos por um dos furacões que passou pelos Estados Unidos e o modelo alucinou completamente e falou um número muito, muito maior do que realmente era e gerou um pânico generalizado sobre o furacão, né? E essa informação foi publicada, o artigo com o número de mortos foi publicado e estava incorreto, né? Não foi feita uma validação com os órgãos responsáveis que normalmente fazem esse tipo de contagem, foi simplesmente pegou a informação que saiu da inteligência artificial e usou diretamente no artigo. É extremamente perigoso, tá? O exemplo que eu tenho aqui no meio, né, nessa conversa do ChatGPT, o rapaz foi pesquisar sobre si mesmo, ele perguntou quem era e colocou o próprio nome, e o ChatGPT foi lá e falou, criou uma história sobre quem era esse cara e falou que ele estava morto alguns anos atrás. Então, assim, sem contexto, sem informação suficiente, a inteligência artificial não vai te dar a resposta certa 100% das vezes. E quanto menos contexto, menos informação, maior a chance dela errar, maior a chance dela alucinar, tá? Então, a gente pode pensar aqui até num exemplo mais próximo da realidade de vocês, o que a alucinação pode acabar fazendo. Então, você acaba pedindo para ela sugerir, para o modelo sugerir rotas otimizadas que diminuam emissões de CO2 e o modelo vai lá e sugere rotas que aumentam, né, as emissões. Ela inventa restrições de tráfego, ignora dados reais do consumo de combustível, recomenda caminhos que não funcionam com declives acentuados, não mapeados. Então, assim, sem informação suficiente, não é confiável, não é bom utilizar inteligência artificial.
saber que o modelo vai alucinar e ele vai, com certeza, gerar informação duvidosa, tá? Então, vamos falar um pouco sobre as estratégias de como perceber que o modelo está alucinando e como que a gente pode se prevenir disso. Então, primeira característica mais comum quando o modelo alucina é a inconsistência. Você perceber na resposta que ele gera, que ele faz a afirmação A e na linha de baixo a afirmação A ele está negando. Ou ele coloca que o resultado da sua pergunta é um número X, mas na sua próxima pergunta ele troca o valor da resposta que ele tinha dado anteriormente. Então, quando ele começa a ser inconsistente nas respostas dele, você já pode ter certeza que alguma parte da produção da resposta dele, ele alucinou e ele gerou uma informação que não é verdadeira ali. Falta de contexto. Vocês vão perceber, quanto mais vocês usam os modelos, que eles gostam muito de falar até demais, né? O ChatGPT é muito verboso, né? Ele escreve muito, 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 muito. Se você não pede para ele ser mais objetivo, ele acaba descrevendo as coisas com até um certo exagero. Quando ele alucina, ele é objetivo até demais, tá? Então, falta de contexto. Quando o modelo entrega uma informação não explicada, né, de forma bem rasa, você pode perguntar para ele de novo sobre aquela informação, que ele provavelmente vai começar a falhar e vai mostrar que ele está alucinando. Respostas excessivamente gerais ou vagas. Quando você pede para o modelo fazer um relatório, para escrever algum tipo de roteiro específico, e ele monta algo super raso, super vago, curto, que não faz sentido com o que você pediu, ele ou não entendeu o que você queria, ou não tem informação suficiente sobre o conteúdo para gerar, ou ele está alucinando, né? Então, como que a gente pode agir nesses casos, né? O que a gente pode fazer para evitar que a IA alucine, que ela gere essas informações inconsistentes? E eu vou bater nessa tecla sempre. Se vocês me perguntarem fora daqui qual que é a melhor forma de utilizar a inteligência artificial, é entregando muito dado, muita informação, o máximo possível. É exaustivo se você puder ser extremamente descritivo do que você precisa, seja. Então, forneça dados de treinamento de alta qualidade. Então, se você está pedindo para ela gerar um relatório sobre um tipo específico de processo que acontece dentro da sua empresa, mostre os dados desse tipo de processo para a inteligência artificial. Mostre os tipos de comportamento que são esperados. Entregue exemplos para ela. O que ela deveria esperar na hora de gerar essas informações. Se você só pedir o relatório, qual a chance de que ela vai te entregar de fato algo valioso ali? Use prompts que incentivem a transparência. É muito, muito, muito importante pedir para o modelo te entregar as fontes da onde ele está tirando as afirmações que ele está tirando. Eu sei que essa é uma afirmação que vale muito para o contexto universitário, né? Mas eu acho que isso é válido para todo mundo. É muito comum a IA fazer afirmação sem ter uma fonte original, uma fonte verdadeira para aquela afirmação. E aí a gente assume que aquela afirmação é verdadeira e segue em frente. É muito importante que sempre que a IA afirma alguma coisa e ela não te traz da onde que isso veio, você pede a fonte, você escreve um novo prompt. Você disse tal coisa, copia e cola. De onde vem, qual a fonte dessa informação? Me gere o link para que eu possa fazer a revisão. Ela vai te dar. Se ela não te der, ela está alucinando e você já sabe que essa afirmação não é verdadeira. Implemente mecanismos de verificação de fatos. Então, seja fazer um processo de verificação dupla em pares, né? Testar diferentes modelos
a mesma informação que você perguntou para o ChatGPT, você pergunta para o Copilot, você pergunta para o Gemini, você pergunta para o DeepSeek, e aí você verifica, todos eles estão falando mais ou menos a mesma coisa. Legal, então eu acho que o que está saindo aqui no ChatGPT faz sentido. Ou eu tenho aqui o meu livro de boas práticas dentro da minha empresa de como fazer o relatório. Eu vou consultar ele e se o modelo que a IA está gerando bate com o meu livro de boas práticas, legal. É muito importante essas validações, que essas validações sejam feitas. O mais importante é não usem os modelos de maneira cega, não usem as informações sem fazer consulta, sem só peguei, vi que ficou bonito, vi que ficou um resultado grande, vou assumir que isso está certo, vou assumir que isso está correto. Não é verdade, tá? Então, sempre avaliem o modelo, sempre testem, pergunte para outro modelo, pergunte para outra versão do modelo. Isso é muito importante para garantir que você tenha menores chances de alucinação, menores chances de estar espalhando uma informação que não é verdadeira por entre a sua própria empresa, tá? Então, alguns princípios de design para confiabilidade, né? Então, você pedir no seu prompt para incluir normas técnicas, por exemplo, dentro do prompt você fala, considere padrões CONAMA para descarte de resíduos como parte da avaliação para a geração desse conteúdo. Quando eu falo da transparência forçada, dentro do seu prompt, você pedir um relatório específico, liste fontes e metodologias utilizadas na geração desse relatório. Apresente a margem de erro dos cálculos. Todos esses pedidos dentro do prompt garantem que a IA ela vai ser obrigada a não gerar informações não verdadeiras, tá? Então, e aqui no último, protocolo de validação, essa coisa de você ter um fluxo de validação da informação. Então, por exemplo, você tem uma triagem humana para, putz, estou gerando relatórios aqui, ou validações, cotações, que são muito importantes, movimentam muito dinheiro, é melhor que essas informações, que os dados que são gerados aqui, eles passem por pessoas diferentes para garantir que o que está saindo aqui está realmente correto e está alinhado com o que a empresa com o que a empresa busca, tá? Então, agora já até começando alguns dos exemplos, né? Vou mostrar aqui um exemplo de um prompt que eu montei. E aí, quem tem aí ChatGPT, conta no ChatGPT, ou Copilot, DeepSeek e tudo mais, e quiser fazer o teste junto, esse é um que existe uma chance do seu modelo alucinar. Se você pedir para ele, calcule a água consumida na produção de 1 quilo de queijo, você perguntar só isso para ele, vocês vão ver uma resposta específica. Ele vai te dar, pode ser um sumário de, sei lá, um parágrafo ou uma lista com um cálculo simples, mas ele vai fazer alguma conta. E depois você pode pegar depois aqui o prompt, mas eu vou mostrar como que alguns deles responderam esse prompt mais específico aqui, onde eu perguntei o seguinte, como especialista em Brapa, calcule a água virtual na produção de queijo Minas usando a metodologia Water Footprint Network, cite 3 fontes técnicas brasileiras e adicione disclaimer se a margem de erro for maior que 5%. Eu não vou pegar aqui o conteúdo inteiro, mas essa daqui foi a resposta que o ChatGPT gerou para mim com esse segundo prompt que eu usei. Vejam, eu pedi que ele fosse um especialista da Embrapa. Então, ele tem um contexto de quem ele deve ser enquanto ele responde a minha pergunta. Eu pedi 3 coisas diferentes. Eu pedi para ele fazer 3 atos diferentes. Ele tem aqui, então, o primeiro, o cálculo da água virtual, seguindo o método específico do Water Footprint Network. Depois, eu tenho 3 fontes técnicas brasileiras relevantes que foram consultadas, e ele lista elas para mim e como que os dados foram utilizados. E depois eu tenho um disclaimer sobre a incerteza da margem de erro, onde ele discorre sobre a margem de erro, tá? Então, assim, a informação aqui está certa? Eu não sei, não é a minha área. Mas o que eu quero, onde que eu estou chegando, onde que eu quero chegar aqui? A chance desse prompt
alucinar é muito menor do que a de calcule a água consumida na produção de 1 quilo de queijo. Porque eu falei para o modelo exatamente todas as informações que eu gostaria. Quem ele deveria agir como, qual tipo de metodologia ele deveria seguir, os tipos de técnicas, fontes e tudo mais que ele deveria operar sobre, e caso alguma informação vá fora do que eu estou buscando, para ele me avisar sobre isso, tá? Então agora que eu passei o assunto alucinação, eu acho que eu me sinto confortável o suficiente para a gente começar a, de fato, manipular prompts, brincar um pouco com a ideia de como é que a gente coloca isso em prática e como é que a gente pode utilizar a inteligência artificial para aprender e para poder resolver diversos problemas, tá? Existem 3 tipos fundamentais de prompt. Na área da ciência da computação, a gente dá o nome de prompt de tarefa única, prompt simples, prompt de tarefa única e prompt de multitarefa. A gente vai mudar aqui o nome dele só para ficar mais alinhado com o objetivo das pequenas e médias empresas. Então, a gente tem prompts descritivos, onde você pede para o modelo gerar algum tipo de resposta simples. Ele não faz uma tarefa que pode ser repetida, ele vai ser usado uma única vez. É um prompt que existe só para poder gerar um conteúdo uma única vez. Então, por exemplo, descreva os benefícios da logística reversa. Quantas vezes eu vou usar esse prompt? Provavelmente só uma, para poder aprender sobre o conteúdo. Aí a gente tem o prompt operacional, onde a gente vai executar uma tarefa e ela pode ser repetida quantas vezes for necessário. Eu posso entregar novas informações, só substituir essa informação e esse mesmo prompt ser reutilizado várias vezes. Então, por exemplo, pode ser algo como converta estes dados de consumo energético em gráfico de linhas. Entenda que eu posso só mudar os dados e reutilizar esse prompt N vezes, né? E aí eu tenho o prompt estratégico. O prompt estratégico nada mais é do que vários prompts operacionais juntos. Então, por exemplo, como consultor ESG, analise os dados anexos, identifique 3 oportunidades de economia circular e proponha um plano com ROI menor que 18 meses. Então, são várias ações que vão ser feitas, onde você entrega uma conjuntura de dados, aqui no caso a gente estaria anexando esses dados, e a gente pede para ele executar diversas ações em cima disso. A ideia é que ele também pode ser usado diversas vezes, mas ele opera diversas tarefas em um único prompt, tá? Então, tendo isso em mente, eu vou agora passar um framework, uma metodologia, uma forma de escrever prompt de uma maneira que garanta um maior sucesso na hora de gerar os seus resultados. A gente está chamando aqui de Green Prompt, em alinhamento aqui com a nossa palestra. Basicamente, Green aqui é de Goal, Role, Examples, Environment e Needs. Então, objetivo, papel da IA, exemplos, contexto e formato. São as informações que a gente precisa entregar para IA, para o modelo, para garantir que o resultado vai ser o melhor possível dentro do contexto que a gente quer. Como que isso funciona? Digamos que eu quero pedir para a inteligência artificial fazer um tipo... vou pegar aqui o objetivo específico dessa linha. Reduzir o desperdício de água em lavanderia industrial. Eu vou agora dizer para a inteligência artificial, dizer para o modelo como quem ele deveria responder a esse prompt. Então, isso é muito importante porque eu posso dizer para o modelo responder as perguntas como se ele fosse um poeta. Eu poderia dizer como se ele fosse um escritor, mas se eu quero algo específico, técnico e descritivo para o problema que eu estou resolvendo, eu posso pedir, por exemplo, atue como especialista em economia circular. Isso é uma parte muito importante, né? Você dizer para o modelo como ele deve agir, como quem ele deve agir, porque isso filtra ou melhora a qualidade da informação que ele está gerando. Ele vai usar jargões específicos, ele vai utilizar uma
técnica de resposta mais específica, ele vai consultar informações mais direcionadas para aquele tipo de persona que ele está olhando, né? Então você entrega todo o contexto de o assunto que você está falando a partir de quem está fazendo o papel da IA, né? Quem é a persona que essa IA está assumindo. Os exemplos. É muito importante, se você está pedindo algo específico, algo que é muitas vezes dentro do cenário da sua empresa, é muito importante trazer exemplos. Então, por exemplo, aqui nesse prompt específico, né, reduzir o desperdício de água em lavanderia industrial. Dois exemplos que podem ser usados, seja trocas de válvula que reduziram 30% no consumo numa similar ocorrência em Minas Gerais, e reuso de água em enxágue gerou economia de 12 mil por mês. Então, entregue para o modelo exemplos de casos que foram utilizados ou que resolveram o problema já ou atuaram no problema de uma forma semelhante ao que você está buscando. Esses exemplos eles vão ser muito importantes porque o modelo vai se basear neles para buscar uma solução que seja ideal para aquilo que você está resolvendo. Tá? Então, esses exemplos são muito importantes, eles vão ditar o ritmo da solução. Tá? O contexto é, de longe, a parte mais importante dessa lista aqui inteira. O modelo só vai entender o problema dentro da sua realidade se você explicar para ele qual é a sua realidade. Ele poderia resolver esse problema para diversos tipos de empresas diferentes. Nesse exemplo aqui, a gente está falando, temos 5 máquinas de lavar de 100 litros operando 16 horas por dia. Mas o contexto poderia ser bem maior, poderia ser uma explicação extremamente mais detalhada. É muito importante entregar esse contexto com o maior número de detalhes possíveis, porque isso vai garantir que a solução que vai ser montada vai se adequar exatamente à realidade do que você está buscando. E aí o último needs é o formato, é como que você quer que essa resposta seja gerada. É um roteiro, é um relatório, aqui no caso é uma lista priorizada de ações, com custo, economia hídrica e ROI, mas poderia ser uma narrativa, poderia ser um texto simples. O importante é entender que o formato aqui dita realmente o formato visual de como que essa resposta vai sair, tá? Eu vou mostrar exemplos genéricos e depois eu vou entrar bem a fundo em como que a gente pode construir juntos alguns desses casos, tá? Então, por exemplo, um exemplo logístico aqui. Como analista de rotas, otimize 12 entregas diárias em São Paulo, considerando tráfego histórico, peso do veículo menor do que 3 toneladas e priorize clientes com certificação ambiental. A saída deve ser um GeoJSON com uma estimativa de CO2 economizado. Só é importante notar que esse prompt, apesar dele estar quase todo aplicado aqui dentro da metodologia, a gente não está colocando nenhum exemplo aqui. Ele é bom? Ele é bom, mas ele poderia ser melhor. O mesmo vale para o próximo. Atue como engenheiro de produção. Crie um checklist para inspeção têxtil com foco em defeitos recorrentes, onde a gente entrega uma lista anexa e normas ABNT NBR 15771 e a gente entrega o formato, que é uma tabela com critérios de aceitação e rejeição. De novo, a gente explicou quase tudo. A gente falou o que a gente quer, a gente falou quem a IA deveria ser, deu o contexto e o formato, só precisaria ter mais exemplos. Vamos montar agora aqui juntos um caso dentro do setor químico, onde a gente tem todas essas informações. E aí, dessa vez, eu vou ler todas as informações que tem aqui, desde o objetivo, o papel, os exemplos e tudo mais. E aí, antes de eu mostrar como que isso fica estruturado dentro de um único prompt, eu vou querer que alguém de vocês, se sentir confortável, me dissesse qual a melhor forma da gente colocar isso dentro de um prompt, tá? Então, vamos lá. A gente está otimizando o processo e otimização de processos e redução de resíduos. Então, nosso objetivo, reduzir em 25% o volume de resíduos perigosos gerados na produção de resinas acrílicas até o quarto quarter desse ano. A gente quer que a IA atue como engenheiro químico especializado em processos sustentáveis e normas CETESB e FEPAM.
A gente vai colocar dois exemplos. O caso Braskem, modificação no catalisador reduziu resíduos em 40% no polo de Camaçari, e a solução Unigel, sistema de recirculação de solventes, economizou 2,8 milhões por ano. Qual que é o nosso ambiente aqui, o nosso contexto? Planta industrial com capacidade de 120 quilotoneladas ao ano, utiliza processo de polimerização e suspensão, atende a norma BNT-NBR 16.357/2023, e a gente tem uma restrição, sem investimento em novos reatores. Então, a gente não quer comprar novos reatores. E qual que é o formato da nossa saída? Relatório técnico com análise dos 3 principais gargalos geradores de resíduos, proposta de modificação operacional com no máximo 2 etapas, estimativa de redução e economia e um cronograma de implementação em 90 dias. Então, eu tenho aqui os 5 passos ou as 5 principais informações que eu quero dar para o meu prompt, que eu quero usar para construir o meu prompt. Como é que eu monto isso? Qual a ordem que eu deveria colocar essas informações para ter um prompt mais otimizado, para que a IA consiga entender o que eu estou pedindo? Alguém tem alguma ideia de, vamos colocar quem que é o primeiro carinha, quem que vai depois, quem que vai terceiro, quarto e quinto? Alguém tem alguma ideia de como que a gente pode montar isso aqui? E aí, pessoal? Não se Pô, constranjam, não se constranjam. eu vou, eu vou me arriscar aqui. Eu Se acredito arrisca. que a Vai lá. gente, eu acredito que a gente pode começar dando primeiro um contexto, então trazendo essa parte sobre a planta, sobre o processo. Depois eu coloco aqui o objetivo. A partir disso, eu quero reduzir, então, os 25% do volume de resíduos. Eu trago alguns exemplos para me complementar e digo no final para ele o que que eu quero. Então, o relatório técnico com a análise dos 3 principais gargalos e as propostas de modificação. Eu incluiria também colocar uma persona para fazer isso como um especialista de um engenheiro químico, algo assim no sentido. Eu posso opinar? Claro. Eu colocaria, primeiro eu colocaria, como foi dito, a persona, dizendo o objetivo, daí o environment, descrevendo a planta, o que eu preciso, e por final eu colocaria os exemplos. Legal. Mais alguém? Será que solicitando no prompt a utilização, a sugestão, na verdade, de é, ou componentes químicos que possam ajudar nessa redução de resíduos gerados? Talvez uma outra formulação. Eu estava até lendo a respeito disso, sobre soluções específicas para a indústria química, mas são bem específicas, né? Normalmente são privadas da IBM. Mas eu estava pensando justamente isso. Você tem o objetivo de reduzir 25%, talvez solicitar sugestão de ou componentes químicos que possam ajudar nessa formulação. Claro, se pôr no lugar de um engenheiro químico e talvez aí alimentando com algumas opções, mas deixando aberto aí que, né, talvez tenha outras soluções químicas que possam não estarem ali presentes, no caso. Legal. Eu vou dar a resposta aqui que talvez pegue vocês de surpresa. Não tem formato ideal, tá? Não tem ordem que vá te dar a melhor extração. O importante é que todas essas informações estejam presentes. Eu vou mostrar como que eu faço, tá? Eu normalmente começo colocando quem a IA ou o modelo deveria ser, como ele deveria se comportar. Então, eu começo pelo atue como engenheiro químico especializado. Depois, eu vou falar o que eu gostaria que ele gerasse, então, o formato da saída. Então, sabendo que você é um engenheiro químico, gere para mim um relatório.
Em seguida, eu falo qual que é o objetivo desse relatório. Eu quero, então, reduzir 25% o volume de resíduos perigosos. Aí eu vou falar para ele qual que é o ambiente, então eu vou dar todas as especificações do meu caso e eu vou falar, leve em consideração os seguintes exemplos. Então, eu vou mostrar para vocês como que isso fica dentro de um único prompt. Se a gente organizar tudo isso numa narrativa única, onde a gente pode copiar e colar dentro do ChatGPT, Copilot e tudo mais, ficaria assim. Atue como engenheiro químico especializado em processos sustentáveis e normas CETESB e FEPAM e construa um relatório técnico contendo análise dos 3 principais gargalos geradores de resíduos, proposta de modificação operacional, estimativa de redução e economia, cronograma de implementação em 90 dias. Seu objetivo é reduzir em 25% o volume de resíduos perigosos gerados na produção de resinas acrílicas até o último quarto de 2025, e o cenário que está atuando é planta industrial com capacidade de 120 quilotoneladas ao ano, utiliza processo de polimerização e suspensão, atende a norma da BNT e possui restrição de sem investimento em novos reatores. Considere os seguintes exemplos como base para construir sua resposta, caso Braskem e solução Unigel. Eu vou agora sair aqui da minha apresentação e eu vou mostrar como o ChatGPT e o DeepSeek responderam a esse mesmo prompt. Abrindo aqui o ChatGPT, eu só copiei e colei exatamente esse mesmo prompt que eu mostrei para vocês. Eu não fiz nenhuma alteração nele, é o mesmo texto, eu nem fiz, nem editei para ficar com os tópicos aqui, só realmente copiei e colei. ChatGPT foi lá e me gerou uma análise onde ele quebrou cada uma das informações. Então, análise dos principais gargalos, propostas de modificação operacional, estimativa de redução e economia, cronograma operação de implementação em 90 dias. E aí ele me dá uma conclusão e ele ainda sugere. Parte do comportamento do ChatGPT é sempre assim que ele termina a sua operação, ele vai te sugerir o próximo passo. Então, gostaria de complementar esse relatório com os cálculos detalhados de massa e custo para justificar as reduções estimadas e facilitar na apresentação para a diretoria. Isso deixaria o documento pronto para a auditoria interna e órgãos ambientais. Quer que eu faça essa versão detalhada? Isso é parte do comportamento como o ChatGPT normalmente faz as respostas dele e é o como ele gerou para mim dentro desse prompt. O DeepSeek, mesma coisa, só que aqui um diferencial, eu uso a parte de reasoning do DeepSeek, que eu peço para o DeepSeek pensar no prompt que eu entreguei para ele antes dele me gerar uma resposta. Então, vocês vão ver aqui que ele faz uma discussão consigo mesmo sobre o que eu pedi, e aí depois ele faz o relatório. Vocês vão ver que a estrutura em si é muito semelhante, mas o DeepSeek ele é bem mais objetivo. A análise aqui, bem mais simples. As propostas, bem mais simples, né? Então, ele foi menos verboso do que o ChatGPT. Qual dos dois é melhor? Eu não sei. De novo, não é a minha área. Eu acho que aqui é o importante da gente fazer a comparação, pegar as duas saídas e colocar lado a lado, ver qual delas que entrega o melhor resultado. Mas isso aqui é um ótimo ponto de partida para você começar a desenvolver um relatório apropriado para a empresa e que, de fato, vai conter todos os dados e realidade da empresa de vocês. Tiago, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, só uma dúvida nessa comparação que você faz, que você, como estudioso, acho que deve estar acostumado a fazer essa avaliação com o uso das duas ferramentas, né? O que eu às vezes percebo é que, como eu comecei a usar anteriormente o ChatGPT, às vezes consegue saber mais o meu formato, o meu estilo e começa a dar umas respostas mais refinadas. Você acha que essa diferença é um pouco de refino ou é a qualidade da ferramenta, dessa objetividade mesmo? Que você pensa sobre isso? Todas elas têm essa capacidade. Você vai perceber que tudo depende do quanto tempo você está usando a mesma ferramenta. A única diferença é que, além de tudo, o ChatGPT se adequa muito ao seu tipo de discurso. Esse é o princípio fundamental da diferença do ChatGPT para os outros modelos. Ele tende a falar e se comportar da mesma maneira que quem está mandando as mensagens, os prompts para ele. É muito comum, né, a gente acabar se prendendo bastante ao ChatGPT, porque ele, depois de um tempo usando ele,
parece que é a gente falando, né? Ele acaba descrevendo e gerando os resultados exatamente como se fosse a gente. A única coisa é que isso tem um problema. Se a gente tiver viés na nossa resposta, ou o nosso método de se comunicar não é o mais ideal para o tipo específico de saída que você está buscando, o ChatGPT ainda vai estar enviesado naquele tipo de saída que você normalmente usa. Então, ele vai estar preso ou vai estar condicionado à forma com que você se comunica. Então, assim, ele é excelente como um assistente virtual, onde ele se comporta de forma extremamente semelhante a quem está utilizando. O DeepSeek, por exemplo, ele se abstrai um pouco mais disso. Ele não tem essa linha onde ele tenta te imitar, mas quando você mantém uma conversa com ele e vai se aprofundando no assunto, ele fica muito, vou colocar bem entre aspas, especialista, mas ele entende muito bem o tipo de narrativa, o tipo de construção que você gostaria de fazer. Então, por exemplo, esse material todo que eu estou apresentando para vocês, ele vem de um curso que eu montei em parceria com a Dell, e eu montei o curso todo utilizando inteligência artificial. Chegou um ponto da construção do curso que o modelo que eu estava utilizando, ele já, assim, eu mal precisava perguntar o que eu estava buscando, eu só colocava o contexto e ele já estava gerando as informações, eu só precisava ir lá e refinar. E é exatamente o que o DeepSeek faz. Chega um ponto em que você não precisa mais dar a instrução com tanto detalhe. Ele já entendeu quem ele deveria agir como, a realidade que você está situado, você só precisa dar daí o contexto da nova, o objetivo e o contexto do novo pedido. Então, cada um dos modelos vai ter algum tipo de diferencial. O ChatGPT hoje, ele funciona extremamente bem como um assistente virtual, em que ele realmente imita a pessoa que está utilizando ele. Copilot funciona muito bem no ambiente empresarial, ele se tira muito mais dessa coisa de proximidade com o usuário, ele se mantém mais neutro. Para algumas pessoas, eu particularmente não gosto, eu gosto que o modelo seja mais parecido com a forma com que eu me comunique, mas para outras pessoas, em um contexto mais específico, pode ser que ele funcione melhor. Então, assim, cada um deles vai ter essa variação a depender de quanto tempo você está utilizando ele. Obrigado. Vou partir aqui para o segundo exemplo. Esse eu vou um pouquinho mais rápido, até para poder passar pelos outros tópicos, né? Mas eu tenho aqui, por exemplo, setor de energia, né? Eficiência em parques eólicos. Eu tenho, de novo, mesma estrutura. Eu tenho um objetivo, aumentar a eficiência média de 82 turbinas eólicas de 38% para 42% em 18 meses, onde eu gostaria que a minha IA atuasse como especialista em energia renovável com certificação ONS, aplicando princípios de manutenção preditiva. Eu dou dois exemplos, o Parque de Ventos do Araripe e o caso EDP. Eu coloco aqui o meu ambiente, é um parque no Nordeste, com uma quantidade de vento médio de 7,2 metros por segundo, o modelo de turbinas, os dados disponíveis, onde eu disponibilizo as informações que eu tenho, né, os históricos de manutenção, os dados de escada, e eu tenho restrição que eu não quero trocar nenhum tipo de equipamento. Então, o formato que eu gostaria, um plano de ação, um diagnóstico das 3 principais causas de ineficiência, o protocolo de monitoramento baseado em inteligência artificial, fluxo automatizado para alertas, projeção de ganho energético, e eu quero que seja gerado um checklist operacional, um diagrama de fluxo. De novo, eu vou só rapidinho mostrar aqui como é que o ChatGPT e o DeepSeek geraram essa informação. Vocês podem ver aqui que vai ser muito semelhante um ao outro, mas, de novo, eu copiei e colei o prompt e, mais uma vez, eu segui a mesma lógica, mesma ordem do anterior e gerei um prompt bem grandão com todas essas informações. Ao colar aqui no ChatGPT, ele vai gerar uma resposta um pouco mais verbosa, mais informações, mas ele gera tudo que eu pedi, inclusive o checklist operacional, diagrama de fluxo,
Mas aqui eu vou colocar um ponto importante de atenção para vocês verem a diferença. O ChatGPT, quando ele vai gerar diagrama e visual, ele não tem a capacidade de gerar, não que ele não tenha capacidade, ele tem, mas eles escolhem gerar isso aqui de forma textual. A gente vai olhar no DeepSeek como que ele faz. E isso é uma das coisas que eu mais gosto no DeepSeek. Quando ele gera aqui para mim, ó, primeiro que o reasoning do DeepSeek, quando eu fizer essa pergunta, ele foi muito mais longe. A discussão dele com ele mesmo sobre o tópico que eu pedi, ele foi bem mais longe, entendendo, fazendo os cálculos, estipulando aqui como que deveria ser construído o relatório. Eu sempre recomendo, se vocês forem utilizar o DeepSeek, às vezes o próprio texto do reasoning entrega mais informação que a própria resposta final dele. É bem legal de ver o processo de construção de resposta, tá? E aí, ele monta, né? Então, a gente tem aqui as informações, mas o que eu mais gosto é a forma com que ele entrega os elementos visuais. Todos os diagramas ele constrói, você consegue baixar, você consegue gerar visualização deles, então é muito legal. Você pode baixar não só o diagrama, mas você pode gerar o código. Então tem o mesmo código aqui que o ChatGPT gerou, mas você pode ver o diagrama e baixar ele também, que eu acho um baita diferencial. Então, assim, na prática, muito parecido, mas eu particularmente tenho sido bastante fã nos últimos tempos de como o DeepSeek faz aí a geração do conteúdo deles, tá? Legal, vamos dar seguimento. Vejo que aqui a gente tem mais alguns minutos. Vamos falar então sobre automação. Vamos falar sobre como que a gente pode usar os prompts para resolver problemas rotineiros, problemas repetitivos ou até alguns casos um pouco mais complexos, mas como que a gente pode utilizar a inteligência artificial como ferramenta para poder atacar essas tarefas repetitivas, né? Então, primeira etapa e mais importante nesse processo de dar início à automatização dos processos da empresa é entender o que de fato precisa ser automatizado. Quais são os processos que acontecem com muita frequência, são muito repetitivos, você tem uma pessoa específica dedicada a ficar fazendo o mesmo processo que é relativamente simples ou que segue uma conjuntura de regras e poderia ser feito por uma máquina, né? Alguns critérios de viabilidade. Então, a gente pode olhar, por exemplo, o quão complexa é a tarefa que está sendo feita. Então, por exemplo, uma tarefa simples, uma tarefa mais em que a gente consegue dizer quais são as regras, é, por exemplo, o envio de nota fiscal eletrônica. A gente ter alguém específico para ficar enviando a nota fiscal, a gente poderia automatizar esse processo e utilizar essa pessoa para uma ação, para uma área mais interessante. A frequência, você tem, por exemplo, tarefas que são diárias e semanais, como atualização de estoque. Você tem tarefas com impacto ambiental, onde você tem uma redução mensurável ao utilizar automação, como, por exemplo, a eliminação de impressões, que agora você para de gerar relatório com tanta recorrência e passa a automatizar o processo. Vamos dar uma olhada em algumas formas de fazer isso, e o primeiro passo para isso é olhar como que a gente pode implementar. Então, antes de mais nada, como eu falei, qual é a tarefa, qual é o contexto que pode ser automatizado? Uma conciliação bancária, envio de nota fiscal, identificação de um produto específico passando por uma correia, várias formas, vários tipos diferentes de automação que podem ser feitos, né? Aí a gente vai selecionar uma ferramenta para fazer a automação. Existem N ferramentas no mercado, cada uma com o seu custo e complexidade específico para adoção. Aqui é muito importante a gente ter em mente que, da mesma forma que nos tópicos de inteligência artificial, eu falei muito sobre dados, garantir que a gente dá a informação para o modelo, que
isso vai gerar informações com mais assertividade. Quando a gente fala de automação, isso se intensifica, né? Digamos que a gente quer reconhecer itens que estão passando por uma correia e então a gente tem, por exemplo, 5 produtos diferentes que são produzidos pela empresa e a gente gostaria de fazer um tipo de filtro de embalagem, onde item 1 é separado primeiro, item 2 é separado em seguida e assim por diante. A gente só vai conseguir fazer essa automação funcionar se a gente tiver um banco de dados, como, por exemplo, imagens dos itens, imagens boas o suficientes e numerosas o suficiente para que o modelo consiga entender qual é item 1, item 2, item 3, item 4, item 5, para começar a fazer essa separação. E aí a gente, tendo esses dados, de novo, a depender de qual é a automação que a gente está fazendo, é importante a gente fazer primeiro teste em um ambiente controlado, número reduzido de pessoas, número reduzido de tarefas, e depois a gente vai fazendo um incremento dessas tarefas, dessas pessoas e tudo mais, tá? Então vamos dar uma olhada em como que a gente pode utilizar a automação para resolver o que hoje eu vejo como uma das principais discussões que a gente tem dentro do mundo de inteligência artificial. Fala-se muito de que a inteligência artificial está vindo para substituir o trabalho das pessoas. E eu não vou ser ignorante aqui em falar que isso é mentira. Isso é verdade. Vão ter vários trabalhos mais simples que vão ser feitos e automatizados utilizando inteligência artificial. Eu acho que o mais importante aqui é a gente ter em mente em como é que a gente auxilia as pessoas que estavam nesses cargos fazendo esse tipo de tarefa mais simples e repetitiva a evoluir na carreira deles. Então, a gente tem um modelo de transição justa da OECD de 2023, onde a gente cria um plano de carreira para pessoas que são afetadas pelo uso de automação, pelo uso de inteligência artificial. Então, um exemplo aqui, redirecionamento estratégico. Então, uma pessoa que é liberada de uma tarefa mais simples que foi automatizada, a gente migra ela para uma função mais interessante para ela. Então, por exemplo, um colaborador de controle de estoque passa a ser um analista de logística reversa. A gente treina essa pessoa para poder assumir um novo cargo. Então, tem aqui a parte de capacitação acelerada. Existem N formas da empresa auxiliar esse colaborador a se manter ativo, a se manter presente dentro da cultura da empresa. E a gente tem vários resultados documentados de como que isso impacta positivamente, não só na empresa, como redução de custos, aumento de produtividade, porque os colaboradores estão mais felizes em estar executando tarefas com mais valor, a gente tem menor turnover. Então, é muito importante fazer o uso dessas ferramentas, fazer o uso dessas tecnologias de uma maneira consciente, de uma maneira justa, né? Eu acho que todas essas tecnologias vêm como forma de auxílio e não como forma de substituição. Acho que isso é muito importante de ressaltar. Vamos falar sobre algumas das ferramentas que são muito, muito simples e que vão auxiliar demais pequenas e médias empresas a começar a utilizar a automação no dia a dia deles, né? Então, a gente tem 3 ali que eu vou listar. Então, o Zapier, o Power Automate e o Google Tasks. O Zapier, ele funciona principalmente para conectar apps sem fazer programação. Então, se eu quero enviar um e-mail para alguém que preencheu um formulário, então, por exemplo, captação de lead, tem uma landing page que as pessoas preenchem um e-mail que querem saber mais, eu posso usar o Zapier para automaticamente enviar e-mail para essas pessoas. O Power Automate é uma casa de automação. Eu consigo fazer inúmeras automações lá dentro e o que é muito legal, são bloquinhos arrastáveis, você só precisa conectar a lógica deles. Você não escreve código, você só vai conectar bloquinhos de ações, o que cada coisa vai fazer. Então, por exemplo, salvar anexos do e-mail do OneDrive automaticamente. Então, veio um e-mail com um anexo, ele vai salvar aquele anexo no OneDrive. E eu tenho o Google Tasks, que ele gerencia tarefas, né? Então,
Eu posso, por exemplo, criar lembretes semanais para checar o meu estoque. Eu posso usar o Google Tasks para fazer esse gerenciamento dessas tarefas, né, repetitivas. Vamos dar uma olhada. E agora eu vou começar, daqui até o final, eu vou passar por vários exemplos, dos mais simples até os mais complexos, de como que a gente pode usar inteligência artificial, os prompts, tudo que a gente discutiu até agora, para começar a fazer algumas automações, né? Então, um exemplo bem simples, bem cotidiano. Uma padaria artesanal, e a gente tem um problema aqui. A pessoa esquece de comprar os ingredientes toda semana. Então, nesse contexto, como que a gente poderia começar a adotar a automação para resolver o problema dessa pessoa? A gente pode simplesmente chegar para o ChatGPT, para o Gemini, para o Copilot, qualquer um deles, e falar, olha, eu preciso de uma lista de compras automática. Eu tenho uma planilha onde eu tenho as receitas e eu tenho os ingredientes para essa receita. Eu quero toda segunda-feira receber no WhatsApp essa minha lista de compras, dado então todas essas informações. Eu vou lá e mando a minha receita, a minha lista de receitas e a minha lista de ingredientes. O que a IA vai gerar para mim? Ela vai gerar uma planilha, ela vai ou me dar um comando, como que a gente pode fazer isso no próprio Google Planilhas. Ela vai me dar uma fórmula, né, que eu vou juntar as minhas informações dentro do da minha planilha, e aí dentro do Zapier, ele vai agendar uma mensagem toda semana e essa mensagem vai ser disparada direto para o WhatsApp, onde toda semana, toda segunda-feira, por exemplo, se a gente colocar para receber de segunda-feira, ele vai chegar lá, lista de compras, farinha 5 quilos, 30 ovos, 2 quilos de chocolate. Então, assim, utilizando ferramentas bem simples, utilizando métodos bem simples. E o que é interessante aqui? Eu coloquei a solução mais geral, né? Coloquei o que vai acontecer? Vai ter um passo dentro da planilha do Google, um passo dentro do Zapier e um passo no WhatsApp. Você pode perguntar para o ChatGPT como é que eu faço dentro do Zapier para criar esse fluxo. Ele vai explicar passo a passo a geração desse fluxo. Eu vou ter exemplos aqui onde eu mostro como que a resposta da IA fica para cada um quando você pede essas informações. Então, aqui, 4 passos para a gente automatizar as tarefas com IA. Então, primeiro você descreve qual que é o seu problema para a inteligência artificial. Por exemplo, toda sexta-feira eu preciso enviar um relatório de vendas por e-mail para o meu sócio. Então, aí você pega esse modelinho que eu vou mandar, que está aqui na tela agora, e você pede o seguinte para o ChatGPT: como automatizar essa tarefa aqui, envio de relatório de vendas para o meu sócio, usando ferramentas gratuitas, passo a passo para iniciantes, exemplo, e aí você detalha o seu caso. Com essa frase, ele vai gerar para você um tutorial explicadinho, passo a passo, de como que você faz essa implementação. Aí você testa e refina. Quero adicionar um alerta sonoro, quero que essa minha mensagem vá mais completa, quero que vá por e-mail, quero que vá no WhatsApp. Tudo isso pode ser alterado, você consegue usar a IA para poder fazer, para poder ir implementando, tá? Vamos dar uma olhada num exemplo um pouquinho mais complexo. Então, vamos pegar uma loja de material de construção que quer evitar a falta de produtos sem usar sistema caro, né? Então, a pessoa envia o seguinte prompt no ChatGPT: sou dono de uma loja de material de construção. Tenho uma planilha no Excel com nome do produto, quantidade em estoque, quantidade mínima necessária, e eu quero receber um alerta no WhatsApp quando algum produto estiver perto de acabar. Me ensine passo a passo como fazer isso sem programação. A IA vai te dar o seguinte: ele vai falar para você abrir o Excel ou o Google Planilhas e vai pedir para você criar uma nova coluna lá dentro da sua planilha, aonde a gente vai comparar o seu estoque e o estoque mínimo. Se o valor do seu estoque atual for menor do que o estoque mínimo, a gente vai lá no Zapier e vai criar um gatilho. Quando a linha da planilha, valor ali do estoque, onde a gente tem aqui comprar urgente, quando essa linha aqui tiver uma informação, a gente vai enviar uma mensagem no WhatsApp contendo a informação comprar urgente. Entende que, tipo,
Para cada um desses passos, eu ainda posso ir para a inteligência artificial e falar: como que eu faço esse passo na prática? Me explique de maneira bem simples, me explique de maneira prática como fazer. A inteligência artificial não vai te julgar, ela vai te explicar e vai te mostrar como fazer esse passo a passo. Então, aqui ainda tem o terceiro passo, onde eu mostro a implementação visual, né? Eu pedi para o DeepSeek gerar para mim esse passo a passo. Então, o que vai acontecer? Eu tenho uma planilha que, quando o meu estoque atualizar, ele vai olhar para aquela coluna que compara o estoque atual com o estoque mínimo e ele vai se perguntar: se o estoque for menor do que o estoque mínimo, ele vai enviar uma mensagem para o WhatsApp, e quando não for, ele não vai fazer nada. O resultado prático é que, por exemplo, quando o cimento chegar a 10 sacos e o mínimo era 15, o dono vai receber uma mensagem no WhatsApp falando: ó, alerta, cimento está abaixo do mínimo, estoque é 10 e o mínimo era 15. Então é muito legal. Você pode fazer soluções como essa de maneira bem simples, e você pode fazer a implementação delas utilizando a inteligência artificial. Então, alguns dos erros comuns e como corrigir usando o prompt, né? Algumas coisas que podem acontecer enquanto tentando fazer automação. Por exemplo, a automação não está disparando. Meu gatilho que eu montei lá no Zapier não está funcionando. Eu posso tirar um print daquela parte específica do que não está funcionando e falar assim para o ChatGPT: minha automação no Zapier não funciona. Está aqui o print. O que pode ser? Hoje o ChatGPT consegue ler imagem, consegue ler texto dentro da imagem. Então, ele vai te propor soluções a partir do que você pediu. Então, é muito legal que você pode explorar também isso como uma possibilidade de entender o que está acontecendo e corrigir o problema. Quando, por exemplo, você tem um termo que você nunca viu antes, por exemplo, webhook, né? Você pode diretamente ir para o ChatGPT e pedir: explique como um leigo o que é o webhook e como fazer a implementação, como utilizar isso dentro do meu fluxo de automação. Ou, por exemplo, eu tenho já um fluxo automatizado e eu quero adicionar mais tarefas, eu quero deixar ele mais completo, quero mudar alguma coisa. Eu posso ir para o ChatGPT e falar: ó, como adicionar a data atual na mensagem do WhatsApp, dada como é o meu fluxo agora, e eu posso colocar uma imagem, por exemplo. Então, é muito legal que você não precisa se prender ao que você tem, você pode sempre evoluir utilizando toda a técnica de prompts que eu mostrei para vocês. Então, aqui eu vou deixar 3 prompts que resolvem 80% dos casos de automação, de dores, de problemas quando fazendo automação no começo. Então, criação de lembretes. Você pode usar o seguinte prompt: como criar alerta no celular quando X evento, que é o evento que você vai descrever, acontecer. E você fala qual app você gostaria de usar. É o Zapier? Eu gostaria de mandar mensagem pelo WhatsApp? Eu gostaria que fosse um e-mail, um SMS? Ele vai te gerar as respostas. Organizar dados. Automatizar a extração de e-mails de planilha e salvar em lista. Você pode ser ainda mais descritivo. Eu quero que sejam salvos e-mails só de um tipo, ou e-mails que eu marco como prioritário. Tudo isso ele vai explicar como fazer a automação a partir do seu prompt. Comunicação. Enviar mensagem automática no WhatsApp quando alguma condição acontecer. E ele vai dar o fluxo para você de como construir isso no Zapier, como fazer o passo a passo dessa automação. Então, aqui um estudo de caso expandido, é o meu último tópico para a conversa de hoje. Eu vou mostrar para vocês um fluxo bem mais completo. Esse aqui é um pouco mais complexo também, mas aqui eu mostro como que a solução foi construída do começo até o fim. Então, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Eu tenho no contexto meu indústria têxtil, e eu tenho uma empresa familiar com 45 colaboradores e uma produção mensal de 120 mil metros de tecido por mês. Né? O desafio inicial que eu quero resolver é o controle de qualidade manual, porque hoje tudo que é produzido pela empresa é manualmente verificado e validado, e é gasto 62 horas por semana com isso. Eu tenho todos os registros desse controle de qualidade feito em papel, então são gastos 18 quilos de papel por mês, e eu tenho um retrabalho de 12% das minhas peças. Então, como que a gente vai resolver esse fluxo? Nesse caso aqui,
Esse caso é real, tá? Eu não coloquei a fonte aqui, mas é um caso real. Foi utilizado visão computacional, foi utilizado, então, o Globe da Microsoft, que vê os itens que você está passando, ele consegue identificar o item, a imagem do item, e ele vai fazer um disparo se aquele item está correto ou está com defeito, e a automação em si foi feita usando o Power Automate para dizer se está correto ou não. E eles tiveram um custo de R$380 por mês, que é basicamente a assinatura das duas ferramentas, tá? Então, antes de olhar aqui até o resultado após 6 meses, esse daqui é o fluxo da solução. Foi implementada uma câmera na linha de produção. Para cada produto que passava pela linha de produção, o Power Automate, ele verificava, ele tinha um conjunto de gatilhos, e um deles era olhar o produto, e a IA fazia a análise. Se esse produto tivesse tudo certo, nenhum defeito, ele já era automaticamente registrado no Google Sheets ou no Excel e estava tudo certo. A gente não precisava mais de papel para poder fazer esse controle. Então, o registro era feito diretamente na planilha. Quando tinha algum defeito, era disparado um alerta no Telegram. Eles escolheram o Telegram porque a API do Telegram é mais fácil de programar até do que a do WhatsApp. E aí a empresa fazia uma correção imediata daquela peça com defeito. Depois de 6 meses com esse fluxo bem simples aqui implementado, a gente teve as horas de qualidade diminuíram de 62 horas por semana para 8 horas por semana, porque eles passaram a olhar somente as peças com defeito. O consumo de papel caiu de 18 quilos por mês para meio quilo por mês, redução de 97% do uso do papel. O retrabalho caiu de 12% para 2,3%. E as emissões de CO2 de 8,3 toneladas por mês para 6,1 toneladas por mês. Só com uma automação de colocar uma câmera, verificar se o produto está tudo certo e passar a marcar o que está correto em planilha e o que está com defeito, disparar uma mensagem via Telegram. E a gente teve aqui o que eu acho que é ainda mais legal, a transformação de funções. Toda a equipe que fazia esse gerenciamento de qualidade das peças, ela foi realocada para desenvolvimento de tecidos sustentáveis, e a empresa, desde então, criou 2 novos produtos com 40% de PET reciclado. Então, você não só passou a ter um consumo muito menor dentro da empresa de papel, passou a ter menos horas de trabalho nesse ponto específico da produção, mas você também evoluiu a sua equipe e permitiu que eles criassem novos produtos. Então, muito, muito legal. Eu acho que é muito interessante e não existe limites para o que a gente pode fazer quando a gente coloca aí a tecnologia a nosso favor. Então, aqui para encerrar, eu queria colocar aqui essa frase, né? A inteligência artificial é uma ferramenta muito poderosa. Nunca foi tão fácil adquirir novos conhecimentos como com a ajuda da IA. Faça dela um companheiro para explorar novas possibilidades. Eu acho que a principal mensagem que eu quero deixar aqui é que inteligência artificial é uma ferramenta que permite a gente aprender muito e muito rápido. Usar ela como um parceiro no nosso dia a dia vai fazer com que a gente mesmo possa explorar ainda mais o que a gente como humano e a gente como trabalhador pode desenvolver no nosso dia a dia. E essa é uma tecnologia que veio para ficar e que vai evoluir muito mais ainda. Eu acho que eu tenho uma visão bastante otimista sobre a inteligência artificial e eu acho que todo mundo pode utilizar ela de uma maneira consciente para criar ainda mais conhecimento, adquirir ainda mais conhecimento. Espero que essa conversa de hoje tenha sido um empurrãozinho para que vocês possam começar a utilizar isso no dia a dia de vocês, na área de vocês, tá? Então, muitíssimo obrigado. De novo, meu nome é Bruno. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo também, se tiverem dúvidas, se tiverem interesse em conversar sobre o assunto.
E aqui eu deixo o espaço completamente aberto aí para perguntas, para a gente discutir também, caso vocês tenham dúvidas do que eu falei. Muito Perfeito. obrigado, Bruno. Eu ia agradecer o Bruno também pelo excelente conteúdo e né, administração desse conteúdo. Tenho certeza que as cabecinhas aqui estão todas fervilhantes e devemos ter aqui muitas dúvidas, pessoal. Fiquem à vontade também para levantar a mão ou colocar aqui no chat se você for uma pessoa mais tímida. Mas esse é o momento para a gente aproveitar para tirar algumas dúvidas em relação ao conteúdo. É interessante mencionar também que a gente vai disponibilizar algumas clínicas, né, de dúvidas em relação a esse conteúdo. Então, caso vocês queiram se aprofundar um pouquinho mais ou tenham uma dúvida mais pontual, depois eu vou encaminhar um link para que vocês possam se inscrever para essas clínicas e a gente poder fazer essa conexão com a Tendere também. Bruno, tem uma pergunta, tá? Temos uma pergunta. Alguém perguntou o que fazer com todo o tempo que a AI vai me economizar. Poxa, vai ser um gosto bom de... problema. Um bom problema. Eu acho que é uma oportunidade para assistir série. Brincadeira. Mas eu acho que é uma oportunidade para aprender ainda mais. Eu acho que, da mesma forma, eu gosto de brincar, né? A gente antigamente precisava decorar número de telefone ou andar com a lista telefônica, né? E hoje em dia a gente mal lembra o número de telefone dos nossos pais ou dos nossos parceiros, porque está no celular. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o número do celular de tanta gente no nosso telefone, né? A capacidade da gente guardar todos esses números sem a gente precisar se preocupar com esses números permitiu com que a gente pensasse em outras informações. Hoje a gente nem se importa mais em lembrar um número de celular. Está guardado lá no celular. Se eu precisar, eu só abro a lista de contatos. Eu acho que da mesma forma, eu vejo que a inteligência artificial e esses métodos tendem a... Tem muita gente que tem essa crítica, né, de que o acesso mais fácil à informação tende a criar pessoas mais burras, e vou pedir desculpa pelo português aqui, mas eu acho que é muito o contrário. A facilidade em encontrar informação permite que seja tão mais ágil e tão melhor de você se aprofundar em coisas novas, de você poder aprender o que você quiser. Antigamente era tão difícil, se você quisesse aprender um assunto específico, ir à biblioteca, consultar um livro específico, ou precisar ir à universidade para poder aprender sobre um conteúdo específico. E hoje esse conteúdo é muito mais aberto, é muito mais livre para as pessoas. Eu acho que estamos aí numa era onde a informação é muito, muito fácil de ser consumida. Eu acho que é muito mais sobre a oportunidade da gente fazer bom uso dela. Perfeito. Bom, eu vi aqui, né? Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, fiquem à vontade também. Eu vou aproveitar esses últimos minutinhos para passar alguns pontos, né? Alguns recadinhos, até dos nossos próximos workshops também. Eu vou voltar a compartilhar minha tela com vocês. Bom, então esse foi o nosso terceiro workshop da nossa série de capacitação. Então a gente já teve aqui workshops anteriores sobre indicadores e relatórios de sustentabilidade, desenvolvimento de projetos de sustentabilidade, e hoje o dia aplicado à produtividade e economia de recursos. No dia 20, na semana que vem, a gente vai ter mais um sobre regulamentação, normas e certificações. Então, caso você ainda não tenha se inscrito, aproveita, corre lá, as inscrições ainda estão abertas. No dia 10 de setembro, a gente vai ter um sobre como acessar incentivos e financiamentos para projetos voltados à economia verde. Mas durante a primeira semana de setembro, a gente vai rodar um ciclo de aceleração de projetos. Então, no dia 1º ali, a gente vai ter um workshop também ministrado pela Tendere, né, falando um pouquinho ali sobre o Business Model Canvas. Então, e outro ponto importante de mencionar é que, ao final de todos esses workshops, a gente vai disponibilizar também algumas clínicas para que vocês possam tirar dúvidas. A gente sabe que vocês ainda estão absorvendo todo esse conteúdo maravilhoso que né, foi ministrado aqui hoje.
mas que a gente, na hora de aplicar, é quando as dúvidas elas costumam surgir. Então, a gente vai disponibilizar ali depois um formulário de inscrição para que vocês possam aplicar ali as dúvidas que vocês têm, a gente possa fazer essas conexões. E a gente está chegando ao final, né? Estamos chegando aí na reta final do projeto PMS. Esse já é o segundo ano do projeto. Então, a gente tem pedido ajuda aqui do nosso público, dos participantes,